Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 21. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Estamos na série Caminhando no Vale, abordando o tema do sofrimento numa perspectiva bíblica. Hoje é a terceira exposição, a terceira pregação da palavra do Senhor. E hoje vamos pensar e refletir sobre o consolo no sofrimento. Nosso primeiro encontro nós falamos sobre a causa do sofrimento. A segunda pregação, o pastor Rafael trouxe a nós o propósito do sofrimento. E hoje veremos, pela graça de Deus, o consolo no sofrimento. Vamos ler o texto? Com atenção e reverência, diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 5, do verso 21 até o finalzinho, verso 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicava, dizendo: minha filhinha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroços e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança
E os que vieram com ele, entrou aonde estava a menina, tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer a menina. Amém. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Essa é uma passagem razoavelmente conhecida e logo ao ler o texto observamos que é uma passagem que trata sobre sofrimento. Há 3 personagens principais no texto: Jairo, a sua filha e uma mulher com hemorragia. Algo de comum eles têm. Os 3 estão sofrendo. A filha de Jairo está doente, e é uma doença grave que a levou à morte. Diz o texto que ela veio a falecer. Era uma menina. E o seu pai também estava sofrendo. Ele estava bem de saúde, mas ao ver a sua filha sofrer, também estava sofrendo. Mas a terceira personagem é uma mulher que estava com uma doença terrível há 12 anos. E diz o texto que ela tinha gastado tudo o que tinha, passado pela mão de muitas pessoas e de muitos médicos, e nada resolvia, e a situação dela, ao invés de melhorar, piorava a cada dia mais. 12 anos com fluxo, 12 anos com uma hemorragia, sofrendo, uma mulher que sofria não somente fisicamente, mas uma mulher que sofria emocionalmente, discriminada da sociedade, rejeitada, vista como uma mulher impura, uma pecadora, uma amaldiçoada. Que sofrimento! O pastor americano, presbiteriano, Tim Keller, escrevendo e pregando sobre esta passagem, ele afirma que existe 3 maneiras ou 3 categorias de pessoas que lidam com o sofrimento de maneiras distintas. Segundo o pastor Tim Keller, o primeiro grupo de pessoas são os antigos. Aqueles que vêm da antiguidade, dos gregos ou dos greco-romanos. Na visão do pastor, esses antigos é um grupo que acreditava que não se deve demonstrar emoção alguma. Você lida com o sofrimento mostrando às pessoas que você é uma pessoa forte, que você é uma pessoa que está firme. As pessoas não devem ver o seu abatimento. Você não deve mostrar a sua fragilidade, ou a sua dor, ou o seu sofrimento. Diziam: sejam bastante fechados. E dizia-se também, os antigos, não se apegue a muitas pessoas e as coisas, porque senão você sofrerá. Um filósofo dos dias escreveu e falava algo parecido assim: pela manhã, um pai, ao sair e ver o seu filho, deveria relembrar à sua mente que talvez amanhã o filho não estivesse ali. E se o filho não estivesse ali, ele sofreria. Então ele não deveria se apegar tanto, demasiadamente ao filho, porque se amanhã o filho partisse, o sofrimento seria menor. Os antigos blindavam-se para que o sofrimento não pudesse aparecer, para que as suas emoções pudessem ser mantidas no controle. Mas o pastor Tim Keller também diz que existe um segundo grupo, e ele vai chamar esse grupo dos modernos, os seculares. O valor para esse grupo,
O que tem de valor nesse grupo, o que tem de estima nesse grupo, é o que eles têm, são seus diplomas, suas posições, seu dinheiro, sua fama, seus amores. E Tim Keller, comentando e falando sobre isso, vai dizer que essa geração que está apegado às coisas, quando o sofrimento chega na vida deles, é algo dramático, é algo horrível e é algo injusto, porque eles veem essas coisas saírem das suas mãos, e a geração moderna está disposta a pagar o preço que for, para não passar pelo sofrimento, para que não possa perder essas coisas. Porque eles amam o dinheiro, amam o status, amam o trabalho, idolatram os amores, o sexo e etc. Esses modernos, quando o sofrimento chega na vida deles, eles se tornam pessoas raivosas, pessoas céticas, pessoas que ficam irritadas extremamente, porque na mentalidade deles, eles não podem viver sem as coisas. E eles idolatram as coisas, e então se paga um alto preço. E quando o sofrimento vem e arranca pessoa, amores, trabalho, dinheiro, sexo, fama, os modernos estão extremamente irritados. Essa é uma perspectiva de olhar para o sofrimento. Mas o pastor Tim Keller ainda diz que é o terceiro grupo. O terceiro grupo são os cristãos, aqueles que amam Jesus, que são os discípulos de Jesus. E a visão dos cristãos é bem diferente da visão dos antigos, e também é bem diferente da visão dos modernos. Os filhos de Deus têm uma perspectiva diferente sobre o sofrimento. Os filhos de Deus têm uma leitura diferente do sofrimento. Eles olham para o sofrimento e sabem que eles irão passar pelo sofrimento. Talvez não estão no momento de sofrimento, estão numa bonança, mas é possível que a tempestade chegue, e a visão, a perspectiva é diferente deles, porque quando eles passarem pela tempestade, pelo caminho do vale, os cristãos vão entender. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? O pastor está comigo. Essa é a perspectiva do cristão. O pastor está comigo. Eu queria voltar os olhos para o texto e descobrir algumas lições que nos ensinam a olhar para o sofrimento nessa perspectiva bíblica, nessa perspectiva cristã. E a gente já olha para o texto e percebe que o sofrimento chega na vida de homens e mulheres. A gente vê o texto e percebe que o sofrimento chega na vida de adultos e crianças. Essa semana, quando eu levava a minha esposa ao hospital, porque ela não havia se sentido bem, enquanto ela tomava soro, eu vi um casal em prantos, chorando, com um bebezinho, me parecia um recém-nascido, com soro, cheio de agulhas dentro dele, e a mãe com os olhos cheios de lágrima, a criança chorando, sofrendo, e aquilo cortava o meu coração, porque o sofrimento chega na vida de crianças e adultos. Essa é a perspectiva cristã. Sofrimento chega na vida de religiosos e não religiosos. Jairo era um dos principais da sinagoga. Sofrimento chega na vida de crentes e de não crentes, de homens piedosos e mulheres piedosos e ateus. Não estamos imunes, não estamos livres. Essa é a perspectiva do Evangelho. Homens de Deus, mulheres de Deus, passam pela enfermidade, perdem emprego, perdem filhos. Mulheres de Deus e homens de oração enfrentam câncer, enfrentam a dureza
dessa vida. Como esse tema de hoje, consolo no sofrimento, pode nos ajudar nessa caminhada. Se você está passando por um sofrimento, nosso desejo é que essa palavra seja consolo na sua vida. Mas se você está num tempo de bonança, a gente espera que essa palavra seja uma orientação, um alerta, para que você também, quando chegar a tempestade na sua vida, quando você passar pelo vale, você também tenha uma perspectiva cristã. Então vamos olhar para o texto e aprender algumas lições. Primeiro, o que Jairo e a mulher conheceram sobre Jesus no momento da dor. Primeiro, eles conheceram um Jesus poderoso. Foi no momento da dor que Jairo e essa mulher viram o poder de Jesus. É certo que eles sabiam. Veja o verso 27, capítulo 5. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, 29, se estancou a hemorragia e se sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. O verso 23, Jairo também está indo a Jesus e dizia: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos para ela, para que ela possa ser livre, para que ela seja salva e ficar vivendo. Tanto Jairo quanto a mulher vão até Jesus, sabendo que Jesus era o Jesus de poder, mas ao estar com Jesus, eles deslumbram, eles veem, eles sentem o poder de Jesus. O evangelista Marcos queria mostrar aos seus leitores realmente o poder de Jesus. Nos versos anteriores, ele mostra o poder de Jesus sobre a natureza. Ele mostra o poder de Jesus sobre os demônios. Ele mostra o poder de Jesus sobre as enfermidades. Ele mostra o poder de Jesus, como nesse texto, com a filha de Jairo, que Jesus tem poder sobre a vida, sobre a morte. E verso 29 e 30, que Jesus diz que quando a mulher o tocou, verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o que, irmãos? Poder. No verso 41 e verso 42, tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou. Ele encontrou o poder de Jesus. E nessa noite, talvez você que está sofrendo, talvez você que está aflito, talvez você que está passando pelo vale, você precisa ter um encontro real, você precisa ter e experimentar realmente o poder de Jesus. Talvez você entrou aqui e você sabe que Jesus é poderoso, mas você precisa experimentá-lo, você precisa tocá-lo, você precisa experimentá-lo. É assim que a fé cristã lida no sofrimento. Diz o texto que Jairo corre para os pés de Jesus. Diz o texto que Jairo vem e se lança, se prostra aos pés de Jesus. Os modernos buscam consolo de uma maneira diferente, os antigos buscam consolo de uma maneira diferente, mas o cristão busca consolo no poder de Jesus, aos pés de Jesus. Diz o texto que a mulher, de modo igual, verso 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio e fez o quê? Prostrou-se diante dele. O nosso consolo está no seu poder. O nosso consolo está aos seus pés. Quando a dor chegar à sua vida, quando o sofrimento chegar à sua vida, quando a enfermidade chegar na sua vida, ou nos seus queridos, ou nas pessoas que você ama,
Quando a calamidade bater à sua porta, lembre-se do poder de Jesus e corra para os seus pés. Eu preciso fazer uma aplicação aqui e ser muito honesto com vocês que estão ouvindo essa mensagem. Nós cremos de todo o nosso coração que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será igual por todo o sempre. Nós cremos de todo o nosso coração que Jesus curou no passado, cura no presente e vai curar no futuro. Nós não temos dúvida sobre isso. Nós cremos que Ele continua curando, que Ele continua tocando, que Ele continua estendendo as mãos aos aflitos. Todavia, Jesus não curou a todos. Jesus não ressuscitou a todos. Jesus não tirou uma situação difícil, de doença ou de aflição ou de dificuldade de todos. Por quê? Porque Jesus tem um plano perfeito e nós desconhecemos a sua vontade, mas a sua vontade é boa, é perfeita e nós devemos nos apegar e acreditar nisso. Nós devemos, como Jesus disse para Jairo, verso 26, continue crendo. Não temas. Perdão, 36. Não temas. Continue crendo. Continue aos seus pés. Cristãos buscam consolo no poder de Jesus. Mas há uma segunda lição nesse texto, que nós podemos ver que Jairo e a mulher reconhecem sobre Jesus no momento da dor. Eles reconhecem um Jesus amoroso. Verso 24, verso 30 e o verso 41. Veja o que diz o verso 24. Jesus foi com ele. Palavras de grande poder aqui. Uma frase. E Jesus foi com ele. Veja o verso 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Jesus poderia continuar o seu caminho. Jesus estava em direção à casa de Jairo. Jesus poderia deixar aquela mulher, ela já fora curada, mas Jesus para e, virando-se para a multidão, pergunta: quem me tocou nas vestes? Isso é demonstração de amor. Veja o verso 41 ainda. Tomando-o pela mão, disse Jesus à menina: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Essa palavra Talita cumi, Jesus disse em aramaico. Vocês sabiam que o povo naqueles dias falavam o hebraico, mas também havia uma língua do coração, que era o aramaico. E Jesus aqui usa uma expressão do dia a dia de uma mãe. Estudiosos afirmam que essa palavra Talita cumi era costume das mães chegarem numa manhã, segurar na mão da menina, da filha e dizer Talita cumi. Que a tradução aqui veio por causa do hebraico, menina, eu te ordeno, mas a tradução do aramaico seria querida filha, levanta, porque hoje tem aula. Queridinha,
é uma expressão de amor de uma mãe que está levantando o seu filho. E Jesus aqui, irmãos, ele é muito doce. Jesus aqui, ele é muito amável. Jesus aqui, ele pega a expressão de uma mãe e coloca em seus lábios e coloca na vida dessa menina de uma maneira muito amorosa, porque Jesus não é só poder, Jesus é amor. Jesus é aquele que pode todas as coisas, mas Jesus também é amor. É aquele que nos amou. É aquele que se entregou por nós. É aquele que não pensou em si mesmo, mas foi para aquela cruz sangrenta, dolorosa, e ali deu a sua vida por nós. Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Jairo e essa mulher encontraram o poder de Jesus, mas Jairo e essa mulher também encontraram o amor de Jesus. E é aí que a perspectiva bíblica do sofrimento entra. Os antigos não veem assim, os modernos não veem assim, mas os discípulos de Jesus encontram consolo no amor de Jesus. O amor de Cristo não pode ser medido por você se Ele vai te livrar de uma situação. É muito comum cristãos tentar medir o amor de Jesus. Se Ele me livra dessa enfermidade, Ele me ama. Se Ele me livra dessa situação difícil familiar, Ele me ama. Mas não deveria ser assim. Não podemos medir o amor de Jesus, se livrará ou se não nos livrará. O amor de Jesus não pode ser medido por isso. Se nós estamos bem, Ele nos ama. Se nós estamos no caminho do vale, Ele nos ama. Não é assim na perspectiva cristã. A perspectiva cristã olha para a cruz e vê na cruz o maior ato de uma vez por toda a eternidade, um ato de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Se você está sofrendo essa noite, se você está passando por momentos difíceis, se apegue com o amor de Jesus. Ele te ama. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele foi com Jairo. Ele parou para atender uma mulher, e Ele está conosco. Ele diz, não te deixarei, não te abandonarei. Se passar pelo fogo, ali estarei. Se passar pelas águas, ali eu estarei. Se fizermos a nossa cama no mais fundo do abismo, Ele está conosco. Se tivermos na fornalha, Ele está conosco. Se tivermos no momento de tranquilidade, Ele está conosco. Nos apeguemos ao seu amor. E vamos experimentar consolo. Eu quero fazer uma aplicação aqui para os crentes. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso guia. Somos imitadores de Jesus, somos discípulos de Jesus, pessoas que andam os seus passos, que faz como Ele faz. Mas, irmãos, será que não há pessoas ao nosso redor precisando que o amor de Jesus se torne material? Será que não há pessoas ao nosso redor que estão sofrendo e não conseguem tocar no amor de Jesus? E será que nós não podemos ser a resposta como Jairo recebeu de Jesus? Veja o que diz o texto, capítulo 5, verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, por que você ainda está incomodando a Jesus? Largue Jesus, sua filha morreu. São os insensíveis.
E eu e você, meu irmão, que somos seguidores de Jesus, podemos cair nesse risco de nos tornarmos homens e mulheres insensíveis. Vivemos num mundo individualista, vivemos num mundo materialista, vivemos num mundo que a gente corre, já levanta na segunda-feira, corre para todo lado, trabalha-se demais, preocupa-se demais. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor, chorando, clamando, sofrendo, e nós nos tornamos insensíveis. Como esses aqui que vieram da casa de Jairo. Precisamos ser a resposta de Deus. Precisamos ser a encarnação do amor de Deus. Ser o consolo para aqueles que estão em aflição. Talvez basta um abraço. Talvez basta um ombro para o outro chorar. Talvez é suficiente o estender a mão. Ou uma mensagem. Ou uma visita. Ou uma ligação. Irmãos, nós não vamos consolar o Brasil inteiro. Nós não vamos consolar os irmãos da igreja brasileira toda. Nós não conseguimos estender a mão para todos os crentes de Foz do Iguaçu. Nós não conseguimos demonstrar amor para os irmãos ou para a cidade de Foz do Iguaçu inteira. Mas nós conseguimos estender a mão para aqueles que sofrem dentro da nossa igreja. Atenção, irmãos. Para que não venhamos a nos tornar insensíveis. Jairo encontrou poder em Jesus. A mulher encontrou poder em Jesus. Jairo e essa mulher encontraram amor de Jesus. Mas em terceiro lugar, Jairo e a mulher conheceram um Jesus Salvador. Verso 34. Volte os olhos para o verso 34, capítulo 5. Diz o texto. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Na verdade, essa mulher já havia sido curada. Essa mulher, quando foi a Jesus, por que ela foi a Jesus? Ela queria ser curada. E nós estamos com ela, nós não a criticamos. Uma mulher que sofre por 12 anos de hemorragia, uma mulher que é discriminada, uma mulher que é vista com olhos de uma mulher impura por 12 anos, o que ela quer de Jesus? A cura. Somos iguais a ela e nós não estamos censurando isso. Ela foi até Jesus porque ela precisava do toque, da cura, do alívio, do poder de Jesus, da mão de Jesus, porque ela não suportava mais sofrer por 12 anos. Por que Jairo foi a Jesus? Ele foi a Jesus porque ele está desesperado. Sua filha está morrendo. Sua filha está com uma enfermidade gravíssima e ele sabe que vai morrer, e ele vai até Jesus, se lança aos pés de Jesus e clama a Jesus e pede a Jesus: vem comigo, impõe as tuas mãos de poder, de amor sobre a vida da minha filha, e ela vai ficar curada. Era isso que eles queriam, um milagre de Jesus. Mas veja a lição que Jesus nos dá aqui. Jesus quer mostrar para Jairo e para essa mulher que ele não é apenas poderoso, ele o é. Que ele não é apenas amoroso, ele o é. Mas Jesus quer mostrar para essa mulher e para Jairo que ele também é o Jesus Salvador. Que ela foi curada do seu mal. Que ela agora está curada fisicamente, mas a alma dela ainda está enferma.
A alma dela ainda está afligida, ela não tem paz ainda, os seus pecados ainda não foram perdoados. E Jesus, então, olhando para essa mulher, ele declara: filha. A expressão filha aqui não é como a gente diz, um mais idoso para uma menina diz, filha, ô filha. Não, não é assim, filha. A expressão que Jesus está querendo usar aqui é: filha, agora você é do reino de Deus. João capítulo 1 vai dizer: e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ela foi em busca de cura, ela foi em busca de alívio, e encontrou a salvação em Jesus. Quem tem Jesus como Salvador, tem o maior consolo de todos. Quem tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, pode estar passando por aflições, ou pode vir a passar por sofrimento, enfermidades e dores, mas há uma certeza que haverá um consolo, porque o nosso Salvador morreu na cruz, para que a gente não sofra por toda a eternidade. Ele nos garantiu que naquele último dia, no lar celeste, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá naquele dia não haverá mais choro, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, nós estaremos com Ele, e essa é a perspectiva do cristão enxergar o sofrimento. O meu Salvador me proporcionará um alívio eterno por toda a eternidade. Gente, no sofrimento a gente não consegue ver o que Deus está fazendo, não é verdade? Aquela mulher não sabia o que aquele sofrimento poderia trazer de resultado. Talvez o pensamento que ela tinha, que aquele sofrimento só ia trazer morte e vergonha, mas não, aquele sofrimento foi uma ponte, aquele sofrimento foi uma porta, aquele sofrimento foi algo que Deus usou para que ela pudesse encontrar o Salvador. Para que ela pudesse sair daquele encontro curada, mas sobretudo com a paz de Deus. Ela poderia sair daquele encontro dizendo as palavras de Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou. Quando nós estamos passando pelo sofrimento, não entendemos o que Deus está fazendo. Olhamos para o sofrimento, não entendemos, buscamos respostas. Talvez essa mulher, 12 anos sofrendo, 12 anos buscando respostas, 12 anos desprezada, 12 anos não sabendo o que ia acontecer, mas Deus tem a resposta. Veja o que disse C.S. Lewis. Eu sei agora, meu Senhor, porque não profere nenhuma resposta. Você é a resposta. Diante do seu rosto, as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? Não havia respostas. Talvez você está sofrendo essa noite e não encontra respostas. Mas C.S. Lewis nos ajuda a lembrar que o próprio Jesus é a nossa resposta. A fé cristã talvez não tenha todas as respostas, mas Jesus é a resposta. Foi através daquela enfermidade que Jairo conheceu Jesus Salvador. Foi através daquela enfermidade que a mulher experimentou Jesus Salvador. Foi através da morte de Jesus que nós experimentamos a cura para a nossa alma. Os discípulos de Jesus,
quando os romanos estavam levando Jesus para e prendê-lo, para matá-lo, eles não entendiam. Eles questionavam. Por que o meu Senhor? Ele é justo, Ele é santo, Ele é bom, Ele andou fazendo bem por toda parte. Por quê? Não havia respostas. Eles estavam frustrados. Mas quando o Senhor Jesus foi colocado naquela cruz, a cruz do Calvário, através do sofrimento dele, nós recebemos a cura. Nós recebemos o perdão. Nós recebemos a salvação. E esse Jesus que toca numa menina e a levanta e a ressuscita para que ela pudesse ter vida agora, é o Jesus que vai morrer para que os seus tenham vida. A fé cristã oferece consolo? Sim. Não como os antigos. Não o consolo dos modernos. Mas a fé cristã oferece o consolo que vem do poder, do amor e da salvação de Jesus. Mas a fé cristã oferece mais do que consolo. A fé cristã oferece a certeza de um Deus que tem o controle sobre todas as coisas e sobre tudo. A fé cristã oferece a nós essa perspectiva de olhar para um Deus que controla todas as coisas e que afirma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. A fé cristã oferece consolo? Sim. Mas a fé cristã oferece o próprio Jesus. A fé cristã oferece o próprio Deus. Você precisa de consolo nessa noite? Faça como Jairo. Vem dos pés de Jesus. Faça como essa mulher. Toque em Jesus. Você está aflito nessa noite? Você precisa experimentar o poder de Jesus. Você está lutando, está enfermo nessa noite? Você precisa, vem aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus emana o amor. Você está sofrendo, está em angústia, sua alma está em profundas trevas. Venha a Jesus, venha aos pés de Jesus, e Ele oferece salvação, perdão dos nossos pecados. Não sejamos como os antigos, não sejamos como os modernos, sejamos cristãos, que encontrem o seu consolo em Jesus. Amém.